Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui nós estaremos falando sobre operadores lógicos. Então, gente, operadores lógicos em Python são utilizados para combinar e avaliar expressões lógicas. Eles permitem realizar operações de lógica booleana, onde o resultado da operação é um valor booleano, ou seja, verdadeiro, no caso aí true, é retornar true, ou falso, que aí é retornar false. Os operadores lógicos disponíveis em Python são o AND, o OR e o NOT. O AND é o famoso I que a gente utiliza na língua portuguesa, tá certo? A conjunção I. O que esse operador faz? Retorna true se ambos os valores são verdadeiros. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma tela de login. Então o cara vai digitar ali o nome dele, nome de usuário, e vai digitar a senha. Então, uma certa função vai checar se o nome de usuário dele corresponde ao que está na base de dados, é um nome que está lá na base de dados, e o outro vai checar se a senha corresponde ao nome informado. Então, você tem aí a checagem de duas condições. Se a primeira for true, verdadeira, e a segunda for verdadeira, associada à primeira, então você tem o quê? A abertura do sistema, tá certo? Ou seja, ele vai ter acesso àquela parte lá, se for o e-mail dele, Então, esse operador AND ele é muito importante. Um exemplo é esse aí que eu lhe dei, do login e senha. Você tem que colocar os dois correspondendo, ou seja, tem que ser verdade um e outro. Tá certo? Então, os dois ao mesmo tempo. Nós temos o operador OR, que é o OU da língua portuguesa. Nesse caso, o que ele faz? Retorna true se pelo menos um dos valores é verdadeiro. Por exemplo, você vai abrir o seu celular. Então o programador colocou o seguinte lá, o cara que idealizou lá o celular. Falou, olha, você tem duas formas de entrar. Ou você coloca aquele PIN que você faz um desenho, ou você bota a digital. O que corresponder está de boa. Então ele vai checar só uma das informações. Se sua digital checar, beleza. Se seu PIN checar, beleza. Claro que aqui não tem a possibilidade de você colocar os dois, que é checar um ou checar o outro. Não, mesmo assim eu vou botar o desenho e vou botar a digital se pelo menos um abrir. Então um só já basta. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos uma aplicação deste operador. E o outro é o não. O que ele faz? Ou not, na verdade, que a gente escreve. Inverte o valor booleano de uma expressão. Então, se você tem uma expressão que ela é verdadeira, se você pegar o not associado a ela, ela vai ser falsa. Se ela for falsa, se você pegar o not associado a ela, ela vai ser verdadeira. Aí eu dei um monte de informação, você fala, poxa, esse cara botou informação pra caramba, Aí a gente pode resumir isso nas chamadas tabelas lógicas. Cada um desses operadores colocados aqui tem uma tabelinha correspondente. Por exemplo, a negação, nós temos aqui o seguinte, P. P pode ser uma proposição, tem um valor verdadeiro ou falso, true ou falso. O not P vai ser o quê? Mudar o valor verdade de P. Então, se P é true, not P vai ser falso. Se P é falso, not P vai ser true. Tá certo? Nós temos a conjunção I. Tá certo? O que a conjunção I faz? Aí aqui estão os valores de saída, mas vamos entender essa primeira parte aqui. Aqui nós temos um padrãozinho de preenchimento para garantir que nós verificamos todas as opções de valores correlacionados de P e Q. Então perceba que P vai ter o caso onde P e Q são verdadeiros, vai ter o caso onde P é verdadeiro e Q é falso, o caso onde P é falso e Q é verdadeiro, e o caso onde P e Q são ambas falsas. Tá certo? Aí no I, a gente percebeu que só retorna verdade se ambos os valores forem true. Então, em qualquer outro caso, tem pelo menos um falso aqui, vai retornar o quê? Falso. Em outra mão, nós temos a disjunção OU. Então, no caso do OU, basta que pelo menos um seja verdade. Esse padrão inicial aqui, gente, de preenchimento, perceba que ele é parecido. Parecido não, ele é igual. Então, a gente costuma usar o mesmo padrão. Você vai ler um livro, então todas as tabelas de duas proposições vão sempre começar dessa forma aqui, ou de outra forma que ele colocar, mas é um padrão que o autor vai seguir, tá certo? Então, nesse caso aqui, perceba que esse padrão aqui de entrada de P e Q, ele tem uma mesma repetição aqui. Isso garante ter todos os 4 casos possíveis de valores relacionados de P e Q. Aí o OU basta o quê? Como nós vimos aqui, que pelo menos um seja verdade. Então, nessa linha aqui tem 2 verdade, beleza. Verdade. Nessa aqui eu tenho aqui, verdade, no caso true, deu true. Aqui eu tenho um true, um verdade, deu verdade. E aqui eu tenho os 2 falsos, aí nesse caso é falso. Tá certo? Que é o caso do celular. Você testa o PIN, não conseguiu. Testa a digital, não conseguiu. Aí, o celular não vai abrir. Tá certo?
Aqui eu tenho um exemplinho de como se calcular, né, como se utilizar esses caras. Né? Porque a gente falou, mas não mostrou, pô, e dentro da programação, como é que isso funciona? Aí aqui eu criei, né, duas proposições. A primeira delas é o seguinte, 2 menor que 3, que é uma proposição, vimos no vídeo passado, né, e também porque a gente sabe de matemática, né, é uma proposição que é verdadeira. E temos a proposição Q, que é o quê? 1 maior ou igual que 4, que é uma proposição falsa, porque 1 é menor que 4, certo? Então, eu vou imprimir aqui os valores verdade de cada uma delas separado. Então, ó, a primeira deu verdade e a segunda deu o quê? Falso, certo? Então, deu true e false. Aí, imagine que eu queira fazer o seguinte. Eu queira trocar o valor verdade de P, que deu true. Então, eu boto not P. Eu quero verificar o valor verdade de P e Q. No caso, como uma deu verdade, né, true, e outra deu falso, aí eu venho aqui no end, né, na tabela do end, que é essa aqui, ó, e vejo, ó, o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Ó, vai dar a saída o quê? Falso. Né? Então essa tabelinha ela serve para nos dar uma ajudada nesse início. Depois você acaba memorizando. Quem faz programação não tem jeito. Isso aqui o cara aprende até por osmose. Então, P ou Q, no caso, P ou Q, o P é verdade, né? O que é falso, ó. Aí a gente vem no O aqui, ó, true, falso, vai dar o quê? True, saída true. E aqui nós temos algo mais, digamos assim, complexo um pouquinho, né? Então nós temos a negação de P e Q, certo? Então, a negação de P vai ser o quê? Vai ser falso, porque P é verdadeiro, ou seja, vai ser falso, né? Porque P é true. Aí eu vou fazer o I com Q, que é falso. Então eu vou ter dois falsos, ó. Vai ser falso com falso, vai dar saída. Opa, aqui. Falso com falso, ó. No end, vai dar saída falso. Então, compilando aqui, ó. Pronto. Então, not P de fato, né? Deu falso, porque P é verdadeiro, né? Tá certo? A saída de P é verdadeira. P e Q deu falso, porque pelo menos um dos dois é falso, aí já era, dá falso, né? Só vai ser verdade se os dois forem verdade. P ou Q deu verdade, porque um dos dois, pelo menos, é verdadeiro, que no caso é o P. E aqui not P e not Q deu falso, por quê? Porque not P trocou o valor de P, que era, né, verdadeiro, para falso, e fez a conjunção com o Q, que é falso. Então, dois falsos dá falso. Tá certo? Aí é o seguinte, você deve estar se perguntando o seguinte, ô professor, tem como a gente utilizar implicação, dupla implicação? Se você estudou as aulas lógicas, você viu que existem as chamadas equivalências lógicas. Então, às vezes, você quer calcular isso aqui. Ó. Como podemos calcular, por exemplo, o valor lógico dessa proposição aqui? Das aulas de lógica, a gente vai perceber que a proporção P implica Q, que é o famoso sim então, né, que a gente utiliza na matemática, né, ela vai ser equivalente a não P ou Q. Isso aí vem das aulas de matemática. Eu não vou revisar muito isso aqui. Né? Então, aí o que acontece? Se eu precisar calcular esse P ou Q, eu vou botar o quê? Não P ou Q, que é equivalente ao mesmo valor verdade. Nesse caso aqui, ó, observe o seguinte, né? Não P vai ser o quê? Vai ser o quê? Falso. Né? Porque P é verdade, ó, P é verdade. Então não P é falso. Ou o Q que é falso, ó. Então vai dar o quê? Falso ou falso, vai dar saída falsa. Quem estudou as aulas de lógica sabe que a implicação ela vai ser falsa somente quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Né? A entrada é verdadeira, né? E a saída, né, é falsa. Então, nesses casos aí, né, você vai ter falso. Nos outros casos, todos são verdadeiros, certo? Então, dá para você estar utilizando equivalências lógicas para calcular com outros operadores, que é o caso do condicional aqui e também do bicondicional. Embora a gente não vá utilizar muito bicondicional aqui no curso, tá certo? Fica mais reservado lá para matemática mesmo, tá certo? Então, com isso aí, a gente fecha essa parte aqui até o momento, né, do capítulo 11. Eu falo até o momento que eu penso futuramente em colocar uma atualização, futura até botei aqui, né? Você já pode ir até pesquisando, eu vou abrir a página aqui, que é o gerador de tabelas verdade. Né? Às vezes você está aí na aula de lógica, quer fazer algum, né, usar isso aqui para as aulas de lógica, dá para usar também. Então, em breve, neste capítulo material, adicionaremos uma abordagem detalhada sobre o Truth Table Generator, uma ferramenta poderosa que permite criar tabelas de verdade de forma rápida e eficiente. Esta adição enriquecerá sua compreensão e habilidades em lógica e análise de proposições. Fique atento para explorar todas as funcionalidades e uso desse recurso valioso. Então, ó, clicando aqui, né, sem mais enrolação, vamos cair aqui.
Então aqui, na verdade, está tão bem explicado que eu não sei nem como é que eu vou botar no material. Vou botar só curiosidade, alguns tópicos, né? E aí eu indico, né, a página aqui. Então, se você quiser, você já pode, né, clicando no link aí, você vai ser direcionado para essa página aqui. Então aqui ele fala, né, que você precisa instalar, né, usar o pip install, né, fala, dá exemplos, né, de códigos de entrada e também o que você vai ver na saída, tá certo? Então, assim, é algo bem interessante. A única diferença é que, a princípio, o valor booleano que ele utiliza aqui não é o true, né, e nem o false. É o 1 que vai ser equivalente ao true, né? A gente já viu aí mais no passado, e o 0 que vai ser equivalente ao false. Você pode até configurar, se eu não me engano, tem como configurar para sair true ou false, né? Ou sair outra palavra se você quiser. E você sabendo um pouquinho de programação, você consegue fazer essa manipulação, beleza? Inclusive no TrueType Generator ele já tem, né, a implicação é possível se calcular nela, ou seja, você vai ter uma simbologia que você vai digitar o código para fazer. Então, assim, é uma funcionalidade bem interessante, tá certo? Eu recomendo que vocês, né, se puderem, tiver tempo disponível, dê uma olhadinha, é bem interessante, tá certo? Principalmente quem está estudando lógica, né? Então, eu acho que é válido, beleza? É bastante coisa que tem aqui, tá certo? Aí vocês vão dar uma olhada aí. No futuro, deve ter alguma coisinha nesse sentido acrescentada ao capítulo 11, beleza? É isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.